Atenção! Começa agora uma teleaula de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Você já sabe que há casos em que a projeção ortográfica normal não permite a interpretação satisfatória de todos os elementos de uma peça. Nesses casos, é necessário lançar mão de recursos que você já aprendeu aqui em teleaulas passadas. Por exemplo, você aprendeu a interpretar vistas auxiliares, lembra? Aprendeu também a ler e interpretar um desenho com projeção com rotação. Portanto, você já conhece alguns tipos especiais de projeção ortográfica. Mas, às vezes, dependendo das características da peça, nem as vistas auxiliares, nem a projeção com rotação mostram com clareza todos os elementos que se quer analisar. E aí, como é que fica? Bom, é justamente isso o que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer outros tipos especiais de projeção ortográfica. As vistas especiais, as vistas localizadas e as vistas parciais. Fala, Caio. Ô, Danis, tudo bom? Tudo bem. O que é que você manda dessa vez? Vim te incomodar um pouquinho. Eu tô com uns probleminhas no desenho aqui, queria que você desse uma olhada pra mim. Imagina incomodar. Você sabe que eu adoro resolver problema. E aí, o que é que tem com esse desenho? Dá só uma olhada. É esse desenho aqui que está dando problema? Bom, parece uma boa perspectiva. Na verdade, não é bem a perspectiva, mas as vistas ortográficas. Já estou entendendo. Tá vendo só? Eu imaginei as vistas ortográficas normais, mas alguns elementos estão aparecendo deformados. Estão dificultando a interpretação da peça. É verdade. Além disso, alguns elementos estão representados pelas linhas para arestas e contornos não visíveis. Está mesmo um desenho bem confuso para se interpretar. Eu não vejo jeito, é uma peça complicada. Projeção com rotação não dá, porque os elementos não estão associados a um eixo. E a face oblíqua está ligada à base por uma nervura. Isso dificulta a representação da vista auxiliar. Acontece que o caso aqui é para outro tipo de projeção ortográfica. É um recurso chamado vista especial. Vista especial? Exatamente, vista especial. E tem justamente esse nome por ser um tipo especial de projeção, utilizado em casos especiais. Como é o caso dessa peça aqui que eu vou mostrar para vocês. Dá só uma olhada. Observe bem essa peça representada em perspectiva. Você notou que as faces da peça são paralelas aos planos de projeção? Apesar disso, a interpretação de seus elementos em projeção ortográfica normal fica bastante prejudicada. Veja só. Preste bastante atenção na projeção do plano lateral direito. Você viu como a interpretação não fica clara? É justamente para facilitar a representação de peças como esta que é necessário recorrer a um outro tipo especial de projeção ortográfica. Nesse tipo de projeção, nós imaginamos o observador numa posição que lhe permita ver diretamente os elementos a serem representados. Mas eu acho que falando fica difícil entender, é melhor mostrar. É pra já. Imagine a mesma peça e os planos vertical, horizontal e lateral direito. Agora vamos chamar de A a posição da qual o observador vê a parte lateral direita. Veja a projeção desta parte no plano lateral direito. Nesse caso, os elementos da parte lateral direita, visíveis ao observador, são representados no plano lateral direito pela linha para arestas e contornos visíveis. Agora imagine o observador vendo a parte lateral esquerda da peça da posição B, na direção indicada pela seta. Esta parte da peça vai ser projetada no plano lateral esquerdo. E agora, os elementos da parte lateral esquerda estão visíveis ao observador, representados pela linha para arestas e contornos visíveis. Agora imagine que os dois planos laterais foram rebatidos. Veja que a face projetada no sentido de observação da seta A deu origem à vista de A. E a face projetada no sentido de observação da seta B deu origem à vista de B. A vista de A e a vista de B são duas vistas especiais.
Repare que é bem mais fácil analisar os elementos da peça do que numa representação com vista lateral normal. Nesta representação com vistas especiais, não é necessária a vista superior, porque as demais vistas já possuem as informações necessárias para a execução da peça. Seria bom mostrar como ficaria esse desenho com a vista frontal em corte. É mesmo. Mas dá mais uma olhada nesse desenho aqui. Veja, nas vistas de A e de B, os elementos aparecem representados pela linha para arestas e contornos visíveis. Isso foi possível pela mudança da posição do observador em relação às faces projetadas. Mas para simplificar ainda mais o desenho técnico, evitando as linhas para arestas e contornos não visíveis, podemos representar a vista frontal em corte. As extremidades inferiores das vistas de A e de B foram suprimidas. As linhas de ruptura indicam o lugar onde foi feita a supressão. As setas e as letras que indicam a posição e direção de onde foram projetadas as vistas são mantidas no desenho técnico definitivo. Quer dizer então que para identificar as vistas especiais é só colocar a expressão vista D, seguida de letra correspondente, ou A, B, C? Exatamente. E na representação em projeção ortográfica especial, as vistas aparecem dispostas no local mais conveniente para sua interpretação. E agora? Sabendo dessas coisas, dá para imaginar como ficaria essa peça com vistas especiais? Acho que dá. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Olha só, as vistas representadas ficam apenas três: a vista frontal, a vista de A e a vista de B. Olha só. Na vista frontal, aparece representada uma seção de nervura. A vista de A mostra em verdadeira grandeza os elementos visíveis da face oblíqua da peça e a nervura, representada pela linha para arestas e contornos não visíveis. Já a vista de B mostra claramente os elementos da face inferior do modelo, vistos de baixo. Na vista de B, foi suprimida a representação por linhas tracejadas da face oblíqua da peça. Não há necessidade de mostrar a face oblíqua nesta vista, porque ela aparece claramente na vista de A. Muito bem. Acho que deu para entender bem para que servem as vistas especiais. E elas realmente ajudam bastante. Nossa, mas que concentração. Pelo jeito, o desenho é muito difícil, né? Ah, que isso, Silva. Pelo contrário, até que ele é super fácil. Dá uma olhada nos desenhos. Ah, é mesmo muito fácil. Uma peça cilíndrica com rasgo de chaveta. Ela é tão simples que nem foi necessário representar 3 vistas para imaginar sua forma. Olha só com 2 dá para ter a noção exata do que é essa peça. Mas não dá para formar uma ideia exata do rasgo da chaveta. Certo, entendi o seu problema. Quando isso ocorre, a gente lança a mão de um recurso chamado vista localizada. Vista localizada? É uma forma de representação especial. Você usa as vistas localizadas quando precisa realçar somente um elemento da peça, como é o caso desse rasgo de chaveta. Mas como é que eu represento esta vista localizada, Silva? É simples. Olha só essa vista ortográfica. O que você deve fazer é imaginar o observador em uma posição que lhe permita ver o rasgo de chaveta sem deformação. Em seguida, imagine o rebatimento desse elemento próximo à vista principal. Olha só, tá vendo? As vistas localizadas em geral aparecem próximas aos elementos que elas representam. E elas podem ser representadas ligadas à vista principal pelo prolongamento da linha de centro. Que legal. É simples mesmo e bem útil conforme o caso. É verdade. Essas representações especiais existem para auxiliar em casos em que as vistas normais não ajudam. Bom, além dessas vistas especiais e das vistas localizadas, existe outro tipo de representação especial? Existe. Tem um outro tipo de recurso que pode ser muito útil. São as vistas parciais. Parcial, que não é total, que faz parte de um todo. Você já sabe que uma peça simétrica, cortada ao meio por um plano de corte longitudinal ou transversal, fica dividida em 2 metades iguais. Em desenho técnico, quando uma peça é simétrica,
nós podemos desenhar apenas uma parte da peça para representar o todo. Vistas parciais, então, são aquelas onde apenas uma parte da peça é representada, pois a outra é exatamente igual. Nos casos em que a metade da vista de uma peça é representada, essa representação chama-se meia vista. Para você entender melhor a meia vista, dá só uma olhada nesse exemplo. Aqui está a representação de um suporte. Veja suas vistas, frontal e superior. Como é uma peça simétrica, é possível economizar tempo e espaço no desenho, imaginando uma meia vista. Olhe. Aqui nós vemos 3 maneiras diferentes de representar a peça em meia vista. Você notou que nos 3 casos, a vista superior foi representada em meia vista? Na figura A vista frontal aparece representada sem corte. Apenas a metade anterior da vista superior aparece representada abaixo da vista frontal. Repare que a linha de simetria horizontal aparece delimitada por 2 traços curtos, estreitos e paralelos, perpendiculares às suas extremidades. Na figura B, a vista frontal aparece representada com corte total. Neste caso, apenas a metade posterior da vista superior aparece representada. A linha de simetria também foi delimitada pelos 2 traços curtos, estreitos e paralelos em cada extremidade. Na figura C, a única diferença é que a vista frontal aparece representada em meio corte. A vista superior, representada em meia vista, é idêntica à da figura B. Lembre-se que ao ver uma meia vista, você deve ser capaz de imaginar uma vista completa correspondente. Mas isso não é muito difícil porque você já sabe que a parte omitida é simétrica à parte desenhada. Isso mesmo, você pegou o espírito da coisa. E tem mais. Há casos em que uma única vista é suficiente para dar uma ideia completa da peça. E se a peça for simétrica, nada impede de representá-la em meia vista. Olha aqui. Essa outra peça cilíndrica é bem simples. E aqui a vista frontal da peça em representação normal sem corte. Nesse caso, a peça pode ser representada em meia vista sem qualquer prejuízo para a interpretação da peça. Esta é a meia vista sem corte e esta com corte. Bom, mas você disse que existiam vistas parciais. Existe outra sem ser a meia vista? Claro. Existe a 4ª parte de vista. 4ª parte de vista? Ah, eu já sei. Se a gente pegar uma peça e imaginar que ela foi cortada por 2 planos, um horizontal e um vertical, e o resultado for 4 partes iguais, a gente pode representar 1/4 de peça. Isso mesmo. Imagine, por exemplo, uma peça composta por formas cilíndricas com um furo passante quadrangular. É uma peça simétrica. Veja a representação dessa peça em 2 vistas normais, a vista frontal e a vista lateral esquerda. Imagine agora que a vista lateral divide-se em 4 partes iguais. Cada uma dessas 4 partes representa 1/4 parte de vista. Por fim, veja a representação ortográfica desta peça com a 4ª parte de vista. As vistas representadas são a vista frontal e a vista lateral esquerda. A vista frontal aparece representada em corte com a aplicação de meia vista. E a vista lateral esquerda aparece representada com a aplicação de 4ª parte de vista. Observe também 2 traços curtos, estreitos e paralelos nas extremidades das linhas de simetria. Quando é que a gente tem que representar uma peça com vistas parciais? Sempre que possível é bom. Tanto a representação de meia vista quanto a de 4ª parte de vista traz economia de tempo e espaço no desenho. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas melhor ainda é a gente fazer uma revisãozinha de tudo que a gente viu. Você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que quando os elementos de uma peça aparecem deformados nas vistas normais, dificultando a interpretação, existem representações especiais, como a vista especial, que facilitam a leitura do desenho técnico. Aprendeu também que, além das vistas especiais, existem outros tipos de representações especiais. Uma delas é a vista localizada. Também existem as vistas parciais, utilizadas em peças simétricas,
e que podem ser imaginadas em meia vista ou em quarta parte de vista. Hoje eu aprendi muitas novidades aqui com o mestre Ananias e tenho certeza que você também aprendeu. E você viu que não são coisas difíceis. O segredo é praticar. Praticar bastante os exercícios que estão no seu livro. Boa sorte e até a próxima.